Ah, olá a todos vocês. Olá, boa noite. Aqui em mais uma live Raízes de Fátima, as nossas sextas-feiras, sempre aqui às 10 horas da noite, no horário de Portugal, e às 18 horas no horário do Brasil. Nós estamos aqui ao vivo em live para falar um pouco com vocês. E pronto, no começo quero sempre me apresentar, né? Sempre para me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Eliana Oliveira e eu sou a fundadora do Raízes de Fátima, esse projeto que tem a missão de tocar o coração de vocês. E como no meio dessa pandemia no ano passado foram proibidas as viagens, nós então começamos a fazer esse conteúdo online para que você também possa conhecer um pouco mais dessa história de Fátima e tocar o seu coração nessa mensagem de amor que é transformadora. Então, Raízes de Fátima tem as suas experiências presenciais aqui em Fátima, em Lisboa, no local onde a Santa Jacinta passou antes de falecer, no último mês da sua vida, que foi vivido em Lisboa, com histórias maravilhosas. Nós temos uma conferência lá espetacular. Nesse momento está suspensa, esperamos que em breve nós possamos regressar. E temos também peregrinações a pé de vários pontos do país. Na verdade, as peregrinações também estão suspensas por enquanto e na verdade as pessoas peregrinam para tantos outros pontos, né? Principalmente para Santiago de Compostela. Mas para você que gostaria de fazer essa experiência, de chegar a Fátima a pé, nós recomendamos e nós também organizamos esse tipo de experiência. Se Deus quiser, muito em breve podemos voltar à ação aí, a receber os grupos de peregrinos para caminharem a pé até Fátima. E nós temos as experiências presenciais e esses conteúdos online aqui toda sexta-feira nas nossas redes sociais. E nós temos também o curso 13 lições de Fátima para transformar a sua vida, que em breve vai ter mais um lançamento. Se você ainda não participou do curso, em breve nós vamos ter um novo lançamento. E temos os e-books. Ai, quem não tem o e-book, por favor, não é? E-books gratuitos que falam sobre a história das aparições da Nossa Senhora de Fátima, que já estão nas mãos de muita gente e nós temos recebido, felizmente, críticas fantásticas. Para você conhecer um pouco melhor essa história, eu te convido a baixar gratuitamente no nosso site raízesdefátima.pt esses e-books gratuitos. Bom, então vamos lá. Hoje eu vim falar com vocês, na verdade, precisei partilhar algumas mensagens deste livro que eu gosto muito, deste livro, O Mestre dos Mestres, de Augusto Cury. De fato, o Raízes de Fátima iniciou agora ontem, no dia 1 de julho, nós temos visitas todos os dias no Santuário de Fátima. E tem sido, enfim, já recebemos peregrinos já nos anos anteriores, mas ontem e hoje foi bastante especial nessa volta da pandemia. Hoje eu estava com um grupo de espanhóis e pude reparar realmente a surpresa deles quando nós falamos na centralidade da mensagem de Fátima, que ela é toda em Jesus Cristo. E é interessante isso porque realmente toda a mensagem de Fátima fala de Jesus e o santuário de Fátima, todo ele é construído com base nisso. E quando vocês forem visitar o santuário conosco, nós vamos mostrar para vocês. Mas o nosso ponto de encontro, às 10 da manhã, é na Cruz Alta, que é uma cruz de 34 metros de altura e que já deixa muito clara a importância de Jesus. Afinal, foi a partir dele que toda essa história acontece, a partir da maternidade de Nossa Senhora, que nós também ganhamos essa mãe tão especial, essa mãe tão cuidadosa, tão amorosa com todos nós, não é? Então, eu lembrei hoje deste livro e peguei esse livro até muito assim impactada, não é? E pensando, será que eu estou falando muito aqui nas minhas visitas sobre essa centralidade em Jesus? E aí lembrei deste livro. Essas visitas aqui só uma parte, elas são gratuitas para quem se hospeda no grupo hoteleiro Fátima Hotéis, ok? E para quem não está hospedado, pode entrar em contato conosco
diretamente no nosso e-mail info@raizesdefatima.pt e fazer a sua reserva para conhecer em 2 horas o Santuário de Fátima. Na parte da tarde nós podemos levá-los até o Justrel, a Aldeia dos Pastorinhos, enfim. Venha conhecer Fátima conosco que você não vai se arrepender. Bom, falando aqui do mestre dos mestres, eu lembrei de pegar esse livro que eu já não folheava já há alguns meses. E hoje ainda agora, antes da live, eu vi essa frase que eu preciso ler, que Augusto Cury diz: não importam as suas crenças, a sua religião, posição social ou condição financeira. A mensagem de Cristo é universal e fala ao coração de todas as pessoas. Acho que ele me copiou, porque eu falo isso também durante as minhas visitas, e é verdade. Eu acredito muito nisso, que a mensagem de Fátima, ela é universal, e ela fala de amor, portanto, ela é para todas as religiões. E eu quero começar aqui essa live hoje lendo um pequeno trecho aqui deste livro muito especial. E o Augusto Cury, que é, para eu não me enganar, psiquiatra, psicoterapeuta e investigador na área de psicologia. Gosto muito da forma como ele coloca, como ele escreve, e já li diversos livros dele. O mestre dos mestres. Aqui, num trecho, ele nos diz o seguinte: a arte de pensar é a manifestação mais sublime da inteligência. Todos pensamos, mas nem todos desenvolvemos qualitativamente a arte de pensar. Por isso, frequentemente não expandimos as funções mais importantes da inteligência, tais como, e aí ele passa a citar, e eu vou citar para vocês, nesse capítulo que ele fala sobre as características de Jesus Cristo. Ele passa a citar, então, as funções mais importantes da inteligência. Aprender a interiorizar. Usar as dores para crescer em sabedoria. Trabalhar as perdas e frustrações com dignidade. Agregar ideias. Pensar com liberdade e consciência crítica. Romper as ditaduras intelectuais. Gerir com maturidade os pensamentos e emoções nos focos de intenção. A expandir a arte da contemplação do belo, dar sem a contrapartida de retorno, a colocarmos-nos no lugar do outro e a considerar as suas dores e necessidades. Ou seja, Augusto Cury aqui, ele decorre rapidamente, depois ele fala ao longo do seu livro, claro, isso aqui está na página 15, sobre algumas das características maravilhosas de Jesus. E ele fala aqui nesse livro, analisa Jesus de uma forma, enquanto psicólogo, de uma forma muito psicológica, muito prática. E é interessante demais, porque quanto mais eu pessoalmente leio e estudo sobre Jesus, mais realmente eu compreendo como eu sou limitada e quanto eu ainda preciso crescer. E é muito, muito interessante. Eu queria partilhar isso com vocês hoje, porque realmente, de fato, tudo começa em Jesus, inclusive a mensagem de Fátima, porque a Nossa Senhora não se coloca nas aparições como protagonista. Ela pede que rezem o terço e ela se coloca como caminho. Aliás, ela se apresenta como refúgio e caminho que leva até Deus. Ela se põe enquanto caminho. E quando ela emite a luz das suas mãos, aquela luz que trespassa o peito dos pastorinhos, onde eles experimentam, onde eles fazem a experiência de Deus, é sobre Deus. Ela emite a luz de Deus nela. E a Nossa Senhora, sem dúvida, eu até li esses dias também, que eu achei interessante, em toda a nossa humanidade, é a Nossa Senhora quem chega mais próximo, não é? Da Santíssima Trindade, que é abençoada, nela que se gera o nosso Salvador, não é? Então, ela tem o seu lado humano, que é o que nos aproxima dessa mãe de todos nós, e ela também tem o seu lado divino. Mas ela não se coloca nunca como protagonista, mas sim como um instrumento, como caminho, como ela mesma diz aqui em Fátima.
E eu quero ler ainda algumas outros trechos aqui do livro, tá? Que é um livro que eu tenho que recomendar, não é? Entre tantos. E o Augusto Cury diz aqui o seguinte: Cristo desejava aliviar a emoção do peso das mágoas, dos rancores, dos complexos de inferioridade, dos sentimentos de culpa e de autopunição. Apesar de ter todos os motivos para ser rígido e até julgar as pessoas, nele só havia espaço para o perdão, que não é um sinal de fraqueza, mas de grandeza emocional. Perdoar é expressar a arte de amar. Acho lindíssima essa frase do Augusto Cury. Perdoar é expressar a arte de amar, porque realmente só quem ama é que perdoa, né? Ou quanto mais se ama, mais facilmente perdoamos. E se há tantas lições que Jesus nos deixa, o perdão definitivamente é uma delas. E eu acho muito bonito quando ele diz que Jesus tinha todos os motivos para ser rígido e julgar, mas nele só havia espaço para o perdão, que não é um sinal de fraqueza, mas de grandeza emocional. De grandeza emocional. E eu garanto para vocês que quanto mais vocês se debruçarem sobre essa reflexão do perdão enquanto uma grandeza emocional, do perdão, ou como diz o Papa Francisco, como uma faxina da alma, mais nós nos aproximamos também de Jesus. E toda essa centralidade da mensagem de Fátima em Jesus, ela já começa, não é, nas aparições do anjo, que antecedem as aparições da Nossa Senhora de Fátima, em que o anjo realmente dá a comunhão à Lúcia, a Jacinta e o Francisco, não é? A Lúcia é a hóstia consagrada, e a Jacinta e o Francisco o vinho. E nos relembrando realmente de toda essa importância de Cristo. Aliás, tem uma passagem nas memórias da irmã Lúcia que ela nos diz, que é de tanta ternura, que a Jacinta, um dia já doente, quando a Lúcia, sua prima, vai visitá-la, a Jacinta se abraça a ela e coloca o seu rosto junto ao peito da Lúcia, dizendo: deixa-me ficar aqui juntinho de ti, porque hoje você tem no seu coração o Jesus escondido, que é como eles chamavam a hóstia consagrada. E a Lúcia tinha comungado, e a seguir a missa foi encontrar com a Jacinta e ela abraça a prima nessa vontade, nessa necessidade de estar perto de Jesus. E isso é tão bonito e é tão puro. E os pastorinhos nos deixam lições maravilhosas, lições transformadoras, lições realmente transformadoras, não é? Lições que transformam, que mudam completamente o foco da nossa vida. Mas para isso, claramente, é preciso que a gente se dedique, é preciso que a gente queira aprender também. O que mais que eu quero ler para vocês aqui? A página, uma das páginas finais aqui, a 198, que também fala sobre o perdão. E que Augusto Cury nos diz o seguinte: os professores desistem com facilidade dos alunos rebeldes. Os pais desanimam muitas vezes perante os filhos problemáticos. Enfim, afastamos-nos das pessoas que frustram as nossas expectativas, que nos causam sofrimento. Porém, o comportamento de Cristo era diferente. As pessoas podiam negá-lo, como Pedro, traí-lo por 30 moedas de prata, como Judas, rejeitá-lo, feri-lo, desistir dele e só se preocuparem com as próprias necessidades materiais e com a imagem social. Porém, Jesus nunca desistia, desprezava ou excluía alguém. Inspiradoras essas palavras, principalmente porque eu comento com muita frequência sobre a questão de Pedro, não é? Que nega Jesus e mesmo assim Jesus entrega a chave da igreja, não é? A Pedro. Ou seja, perdoa e volta a confiar. Isso é de uma inspiração maravilhosa, não é? Ele consegue enxergar as pessoas além dos seus pecados, além dos seus erros, além das suas falhas. E é preciso muita maturidade emocional, realmente, sem dúvida, para isso.
E a questão de perdoar é algo muito presente em Fátima. Inclusive, a Nossa Senhora mostra aos pastorinhos, como vocês devem saber, ou já leram nos nossos e-books, ela mostra uma visão do inferno. As crianças veem o inferno projetado, veem as almas a sofrer no inferno. E a Nossa Senhora, claro, após esta visão que impacta muitas crianças, principalmente a Jacinta, que tinha 7 anos na época, e ela na sequência ensina uma oração às crianças e pedem para as crianças rezarem essa oração no terço, que é a seguinte, provavelmente vocês já conhecem: ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Ou seja, essa é uma das orações muito bonitas de Fátima, essa ensinada pela Nossa Senhora, em que nós pedimos para que todas as almas sejam levadas para o céu, principalmente as que mais precisam. Eu não peço por mim, eu saio do meu egoísmo, eu peço perdão pelos outros. Da mesma forma que o anjo ensina uma oração que vocês, quem me acompanha, sabe que eu gosto tanto, estou sempre a comentar. Que é uma oração também muito especial, em que nós pedimos perdão pelos outros. Meu Deus, eu creio, eu adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Do modo cristão de ser, eu me coloco na posição de pedir perdão para os outros. Nessa doação, muito ao jeito de Cristo. Se é que eu assim posso dizer, não é? Mas uma oração que nos coloca assim a imitar Jesus, a pedir perdão pelos outros, a não sermos egoístas e não pensarmos só em nós. Então Fátima tem toda a sua centralidade em Jesus. E com base nisso que eu resolvi pegar nesse livro, que eu vou mostrar aqui mais uma vez, o Mestre dos Mestres, para que vocês pensem nisso, para que vocês possam refletir também que nós andamos muitas vezes tão distraídos no nosso dia a dia e Nossa Senhora vem aqui em Fátima realmente relembrar-nos daquilo que o seu filho nos ensinou. Ela vem aqui como uma mãe que está preocupada, como os pais ficam preocupados com os seus filhos quando tomam caminhos que não são os melhores caminhos. Ela vem aqui nos mostrar o caminho correto, ela vem nos pedir para rezar o terço todos os dias. Ela fala tantas coisas maravilhosas, nos ensina esta e outra oração. E essa centralidade em Jesus, ela é muito, muito bonita. Ela é de uma poesia até, eu posso dizer, maravilhosa. E eu queria terminar aqui hoje lendo para vocês, ainda claro, aqui mais um trecho deste livro, página 114. Gente, nem com óculos já tá difícil, né? Página 114, exato. Para terminar aqui hoje essa live dedicada ao Mestre dos Mestres, como chama aqui o Augusto Cury, nesse livro que nós recomendamos, que é um livro que analisa, digamos assim, Jesus de uma perspectiva que vai além da fé. E mesmo assim é maravilhosa. Nós vemos através até mesmo da inteligência de Jesus o quanto nós podemos aprender, como ele era forte, como há, não é? Fortaleza em Jesus, uma fortaleza que vem realmente da força do amor. E enfim, é um livro que nós recomendamos e que eu lembrei hoje, eu quis falar sobre ele exatamente na sequência das visitas e dessa visita que eu fiz hoje, que eu falei bastante sobre a centralidade de toda a história de Fátima em Jesus. E para finalizar, eu quero ler essa frase, que eu acho muito bonita. Tem tantas, é difícil escolher, não é? Mas Augusto Cury nos diz o seguinte: que Jesus andava pelas cidades, vilas e lugarejos proclamando o reino dos céus e o seu projeto de transformação interior. As suas biografias indicam que ele falava de maneira arrebatadora.
As suas ideias despertavam nas pessoas uma sede interior. E é assim que eu finalizo essa nossa live de hoje, que todos vocês, todos nós, não é? Ao ouvir as palavras de Jesus, que desperte em nós também essa sede interior, essa sede de buscarmos por mais, de querermos mais, de crescermos interiormente nessa transformação que Jesus, com o seu exemplo, com a sua vida, com os seus gestos, e não só com as suas palavras, mas com a forma com que ele viveu e morreu, com a forma com que ele nos deixa esse amor incondicional e infinito, que essa sede de saber mais, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós refletimos, que ela more realmente no nosso coração, para que a gente evolua todos os dias um pouco mais. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui, Marcelo, Tiago, Miguelindo. Obrigada às pessoas que estiveram conosco aqui também no Facebook. Um grande abraço, com muito carinho. Eu estou sempre disponível através das nossas redes sociais, através do nosso e-mail info@raizesdefatima.pt. Espero muito em breve poder receber vocês aqui também, em Fátima. Um grande abraço a todos vocês e até sempre. Raízes de Fátima, peregrinar com a alma na sua casa.